Ontem, Tabata Amaral esteve no programa, no podcast Inteligência Limitada e, num certo ponto, foi apresentada uma pergunta feita pelo Kim Kataguiri. Eu quero ouvir com vocês aqui porque a resposta dela demoliu as críticas do Kim Kataguiri, só lembrando que ambos são pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então eu quero ouvir com vocês aqui primeiro a pergunta feita pelo Kataguiri e depois a resposta da Tabata. Vamos ouvir juntos aqui. Vou mandar um abraço pro Vilela, para todo o pessoal do Inteligência Limitada e fazer minha pergunta para a deputada Tabata. Deputada, você coloca agora a segurança pública como uma das suas prioridades na pré-campanha à Prefeitura de São Paulo. Mas a sua atuação na Câmara dos Deputados nunca teve a segurança como prioridade. Para citar 3 exemplos, quando nós aprovamos o fim da saidinha, na legislatura passada, na votação de ida na Câmara dos Deputados, você votou contra o projeto, que eu sou um dos autores, e que o secretário Derrite é o relator. O meu projeto que eu aprovei no ano passado de aumento de pena para furto, roubo e receptação, 3 dos crimes que a gente mais tem sofrido na cidade de São Paulo, você marcou presença e não votou. Eu queria saber o porquê e colocar também um terceiro elemento. Você foi apoiadora, defensora da gestão do ministro Flávio Dino no Ministério da Segurança Pública, que foi marcado por um afrouxamento no combate à criminalidade no nosso país. Tendo todo esse seu histórico em vista, o que você propõe de diferente para a segurança pública que todas as gestões à esquerda já não tentaram e já fracassaram? Talvez a principal diferença que eu tenha em relação ao Kim é quão raso e voltado para redes sociais é o debate que ele faz. Vou lá, ponto a ponto, porque é sempre isso que o MBL faz. O primeiro deles, quando a gente olha para toda a votação da questão das saidinhas, tinha um ponto muito específico que eu era contrário e que eu fui para a rede social com um textão explicar. Tinha um mecanismo que queria proibir, acabar com que aquela pessoa que já está em regime semiaberto, ou seja, que ela já tem uma flexibilidade no cumprimento da pena, que ela pudesse sair para estudar. Porque hoje ela pode sair para trabalhar. E o que eu defendo é que ela também possa sair para estudar, porque a educação, se a gente não cria um caminho para a pessoa estudar e trabalhar, ela sai e ela volta para o crime. Então, todas as vezes que eu fui chamada a votar, quando a gente fala de crimes graves, quando a gente fala de crimes hediondos, inclusive, eu sempre me posicionei contra a saidinha nesses casos. Mas tem questão mesmo... Mas tem como separar isso na hora de votar? Tem. Tanto que foram 2 votações na Câmara. E aí, quando a gente olha o texto, que é o texto que veio do Senado, que alterava esse ponto, que é da pessoa que pode sair para trabalhar, ela poder sair para estudar também, aí eu fui favorável ao texto. Agora, esse é o debate que o Kim faz, ou que essa turma da palhaçada da rede social faz? Não é. É um debate de você não entra pra esmiuçar as questões. A gente quer que estude, que trabalhe ou não. A gente vai diferenciar de que tipo de crime que a gente tá falando ou não. É uma escolha dele. A escolha que eu faço é de me aprofundar no texto e falar, eu acho que aqui faz sentido, aqui não faz, e conseguir promover transformações reais para as pessoas, mais do que um discursinho de rede social. Esse segundo projeto que ele está falando, foram algumas votações, eu me posicionei de forma favorável, eu de fato não sei o porquê dessa votação específica, eu não sei nem se é verdade o que ele está falando, mas se a gente olha o projeto como um todo, eu votei favorável, e aí, sei lá, eu posso pegar a minha agenda na hora, entender se eu estava tendo comissão de educação, porque são 3 comissões ao mesmo tempo, 4, Mulher, Educação, Meio Ambiente e CCJ, que eu faço parte. Mas fui sim favorável ao projeto, e acho que ele sabe disso, é porque eles gostam, de fazer esse negócio mais raso e mentiroso. E o terceiro ponto, aí sobre o Flávio Dino é isso, ele não traz nada. Ele é contra a administração que o Flávio Dino fez como ministro da Justiça, porque ele é contra tudo que não é espelho. O Brasil tem um desafio gigantesco de combate ao crime organizado. Não acho que o governo federal, os últimos, só acertaram na pauta de segurança pública. Agora, essa postura dele, pra quem quer ser prefeito, é muito ruim. Que é isso? O que o Kim tá propondo? Eu não tenho ideia. Qual é o time que o Kim tem pra segurança pública? Para além do discursinho bonito que ele faz em rede social, o que é que ele vai fazer para criar mais oportunidade para quem tá na periferia? O que é que ele vai fazer para cuidar mais da zeladoria? Ele entende qual é o mercado que sustenta a Cracolândia? Ele sabe me dizer por que é que estão roubando celular na Paulista? Porque eu sei. Por quê? É porque tem gente vendendo celular sem nota fiscal dentro de loja de shopping. Dentro de loja de shopping? Ele tá sei disposto, que lá no centro tem, mas... Ele tá disposto a mapear esse mercado, ir atrás desses celulares, rastrear e poder dizer quem são os figurões que estão por trás? Ou ele só vai falar grosso na rede social? A pergunta que eu faço é, quão disposto ele tá a de fato enfrentar a questão de segurança pública? Porque o discursinho de rede social, o discursinho raso, sou contra, sou a favor, todo mundo faz. Agora eu quero saber qual é o grau de compreensão e comprometimento que ele tem para resolver essas questões. Porque alguém que vem aqui e fala, não vou conversar com o ministro da Justiça só porque ele não é do meu partido, já é um péssimo caminho. Porque São Paulo é uma cidade afetada pelo crime organizado. Se a gente não tiver disposição para dialogar e trabalhar com a Polícia Federal, que hoje, sim, faz parte de um governo que não foi o governo que ele votou, você não vai conseguir fazer nada. Aí são as consequências e inconsequências de quem aposta tudo no discurso e não faz ponte com ninguém. Qual é o projeto que o Kim aprovou como deputado? Eu tenho dezenas para contar.
pé de meia, vacina, absorvente, marco legal do ensino técnico, tornozeleira para homem que cometeu violência doméstica, violência política de gênero. Por quê? Porque eu sentei e conversei da esquerda à direita com o judiciário, o que tivesse que conversar para aprovar projeto. O que é que ele mostra depois de 2 mandatos de deputado federal? Eu não sei. Muito discursinho, mas o que ele fez, eu não sei. A primeira coisa dessa resposta da Tabata que me chamou a atenção aqui, né, e aqui independe se você curte ou não a Tabata, se você curte ou não o Kim Kataguiri, é sobre esse confronto que ela faz a esse discurso de rede social, que de fato é o trabalho que o MBL faz há muito tempo, né? Que tem muito a ver com o espetáculo, com espetacularizar a política, e a gente vale lembrar aqui que eles mesmos fizeram esse meia-culpa, né? Renan Santos, em entrevista, falou assim como o MBL durante tantos anos trabalhou com base nisso, né? E quando você pensa que eles mudariam essa estratégia, eles continuam do mesmo modo. Então, assim, é um recurso que eles adotaram de chamar a atenção nas redes sociais. Isso tornou também um lugar comum na política. Os bolsonaristas fizeram isso com maestria, tanto que levou a vitória do Bolsonaro nas eleições, e a esquerda tenta fazer também esse tipo de espetáculo midiático com resultados mais questionáveis, né? A gente viu, por exemplo, o Janones, que, bem, Janones é uma figura um pouco ambígua aí nesse cenário político. É até difícil dizer se podemos chamar ele de esquerda ou não, mas há um desafio tremendo de equilibrar o jogo real da política com o jogo das redes sociais, que acaba sendo inevitável. Então a Tabata critica isso e me chamou atenção porque eu tinha a impressão que a Tabata tinha uma relação quase de amizade com o Kim Kataguiri. Por exemplo, quando houve, por exemplo, naquele podcast com o Monark e o Igor, né, no Flow, quando surgiu a frase do nazismo lá, que o Monark dizia que era a favor de que existisse partido nazista no Brasil, e o Kim Kataguiri disse que era contra a criminalização do partido nazista, mesmo na Alemanha, a impressão que dava ali é que havia uma relação amistosa entre os dois. Pode ser que, dada a circunstância agora dessa pré-candidatura à prefeitura, que tenha arranhado a relação entre os dois, mas ela vem com o pé na porta e critica bastante essa postura do MBL e do Kim Kataguiri. Depois ela vem com uma resposta que ela é problemática inicialmente, embora depois ela esmiúce, quando ela diz que essa tática é rasa, né? A crítica de ser raso me parece, por si própria, bastante rasa, né? Porque quando alguém diz que alguém é raso, e essa é uma crítica que eu recebo aqui no canal por comunistas, por exemplo, eu me levo a perguntar, raso em relação ao quê? Raso em relação àquilo que você acha que é verdade, raso em relação à teoria que você adota como dogma, raso em relação a qual aspecto da realidade, a qual campo de conhecimento, raso em relação ao que exatamente, né? Quando alguém critica alguém por ser raso, eu me indago raso em relação ao quê? Porque há diferentes campos de conhecimento. Vamos supor que um biólogo talvez seja bastante raso quando resolve falar sobre engenharia. E vice-versa. É claro que quando você tem campos de conhecimento específicos, isso leva a respostas diferentes e a compreensões diferentes sobre a realidade. Então, essa é uma coisa que eu me indago. Mas ela vai lá e explica depois que tem a ver com essa postura mesmo que eles adotam e sobre as críticas feitas à Tabata. Então, ela vai lá e mostra lá o histórico dela de participação política, o histórico dela dentro da Câmara, o histórico dela de aprovação de projetos, e isso vem confrontar a crítica feita, ou a dúvida feita pelo Kim Kataguiri, apresentando ali alguns dados que, segundo a Tabata, poderiam ser questionáveis. E aí também há uma outra questão, né, que tem a ver com o modo de lidar com os problemas numa sociedade. Você tem posturas diferentes em relação a isso, há modos diferentes de compreender a realidade. A gente tende a perceber que a extrema-direita, pelo menos no caso dos bolsonaristas, né, tem uma compreensão de confrontar os sintomas de um problema social, em vez de tentar encontrar ou identificar qual seja a causa e enfrentar essas causas. Eu não sei qual é a proposta do Kim Kataguiri em relação à segurança pública. Me parece que vai no sentido de atacar o sintoma, ou seja, atacar o fim da cadeia, de como aumentar a pena, de como punir com maior rigor os criminosos, ou seja, você vai punir e confrontar o criminoso e não tentar evitar que alguém se torne criminoso um dia. Eu imagino que essa é uma grande distinção que existe entre posições de esquerda e de direita quando se trata de segurança pública. Porque a gente pode observar, por exemplo, no bolsonarismo, que um dos grandes discursos deles tinha a ver com bandido bom, bandido morto, ou seja, aumentar a repressão, endurecer a repressão e, se possível, executar bandido, e, por outro lado, de armar a população, como se você tivesse armado, isso ajudaria a conter a criminalidade. Se o criminoso souber que você está armado, ou supor que você esteja armado, isso deteria o ímpeto criminoso. Então, há, como eu falei, esse esforço
esforço no final da cadeia, no sintoma da criminalidade, enquanto que a gente entende que, pela esquerda, né, há muita gente que compreende que a criminalidade tem muitos fatores sociais envolvidos, entre eles a desigualdade social, e tentar atacar isso, que é algo em longo prazo, ou seja, um esforço que vai durar aí talvez 5, 10 anos, para tentar diminuir certas tensões sociais que levam alguém à criminalidade, e isso é claro que exige um esforço conjunto, não apenas de gente de esquerda, mas também de toda a sociedade e de diferentes instituições nesse sentido. Mas essa troca entre os dois, né, a pergunta capciosa feita pelo Kataguiri e a resposta dada pela Tabata, é uma boa demonstração de alguém confrontando certos factóides criados em relação àquilo que ela defende ou àquilo que ela faz. Só lembrando que o Kataguiri e a Tabata, nesse momento, né, como eu falei, pré-candidatura, ainda não está ocorrendo a campanha eleitoral, eles estão na lanterninha da disputa. Você tem, por exemplo, Ricardo Nunes e o Boulos, que estão em primeiro lugar nessa disputa, né, nas pesquisas feitas, eles estariam ocupando os primeiros postos nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de São Paulo, enquanto que Tabata e Kataguiri ocupariam posições mais abaixo. Então eles estão tentando disputar aqui a Tabata mais ao centro, talvez centro-esquerda para alguns, e o Kim Kataguiri à direita, tentando disputar aí um espaço que já está ocupado por duas figuras que já se consolidaram. De um lado, o atual prefeito de São Paulo, e do outro lado, o Boulos, que é uma figura bastante conhecida dentro do cenário da esquerda. Só lembrando, né, que ocorreu o 1º de maio e houve um evento em São Paulo do qual participaram o Boulos e o Lula. E o Lula enrolou bastante a campanha do Boulos ao demonstrar apoio à candidatura do Boulos em São Paulo. Esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Isso pode ser considerado como um crime eleitoral, isso pode levar uma multa para o Boulos, ou seja, a situação ali é bem complicada. E mais uma vez a gente tem o Lula pagando a própria boca, né? Ele vai lá e fala alguma besteira e depois isso tem uma consequência tremenda ou para ele ou para outras pessoas, como nesse caso aqui do Boulos. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, sobre a pergunta feita pelo Kataguiri e a resposta dada pela Tabata Amaral. Como é que você entendeu aqui o modo como ela lidou com a armadilha que o Kim tentou plantar para ela? Como é que você entende isso? Como é que você entende também a questão de segurança pública? Quais seriam, as causas do problema de segurança pública ou em São Paulo, ou no Brasil, e como isso poderia ser enfrentado na sua visão, né, de realidade? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força, e só lembrando que nesse fim de semana, no sábado, dia 4 de maio, eu estarei em São Paulo para uma oficina literária que eu vou ministrar para quem deseja aprender a escrever melhor, criar um networking, né, de pessoas que escrevem, outros escritores, e aprender técnicas novas. Espero você por lá, link na descrição desse vídeo aqui, se cuide por aí e até mais. Tchau! Dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda, porque é uma aula gratuita e aberta para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo, poder começar essa sua caminhada investindo, guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo. Repito, com segurança e rentabilidade. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar. Chame seus amigos e amigas para participar também, ninguém pode perder uma aula dessa. Eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução.